mais um episódio do podcast Elas e a Lei. Nós trazemos aqui para você grandes personalidades do direito ou de outras áreas que possam estar conversando com o direito, né? Assuntos para debater assuntos relevantes do direito, visando a informação objetiva, consciente e importante, né? Hoje nós vamos abordar sobre o agosto dourado. O que é o agosto dourado? O que se trata no agosto dourado? E para conversar sobre o tema, trazemos aqui a doutora Lucila Mari Hashimoto, médica pediatra do Hospital Novo Atibaia Redditor, integrante do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista Pediatra, coordenadora do Banco de Leite Humano de Atibaia. Olá, doutora Lucila, uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, né, para tratar de um assunto tão importante, tão relevante, né? A senhora, por favor, se apresente. Eu que tenho que agradecer o convite tão honroso, né, para falar de um assunto que é tão cativante, que é tão importante para a gente, que é o aleitamento materno. Tá? Então é uma honra estar aqui para falar sobre o leite materno. E além da doutora Lucila, que é médica pediatra, hoje nós temos também a doutora Ludmila Pereira Araújo. Prazer recebê-la, doutora. Ela é procuradora do trabalho no Ministério Público do Trabalho em Guarulhos e integrante do grupo de trabalho do Ministério Público do Trabalho de apoio a gestantes e lactantes. Novamente agradeço por ter aceitado o convite, é um prazer imenso tê-la conosco. Eu quem agradeço o convite, até comentei com vocês, né, antes de começar, que é o meu primeira gravação de podcast. Já participei de alguns seminários, entrevistas na TV e na rádio, mas esse formato, e apesar de ser uma pessoa que costuma ouvir podcast, é a primeira vez que eu participo como integrante do grupo. Então seja muito bem-vinda, né? E com certeza será um sucesso, né? Porque é um assunto realmente muito importante, né? E aqui eu quero convidar você, espectador, né? Procurar o contato das participantes, faça suas perguntas, traga suas dúvidas, e será muito bem-vindo aqui muito bem-vindo o seu questionamento. Então, primeiramente, a gente vai tratar toda da parte médica, né, da questão da amamentação, do aleitamento, e vamos começar, né, perguntando para a doutora Lucila o que é o leite materno. Então, o leite materno é a substância mais extraordinária que a gente pode produzir, tá? É o alimento mais importante, né, e de maior valia para um ser humano. Tá? É o melhor produto que uma mãe pode produzir para o seu filho. Tá? Ele contém nutrientes específicos para o bebê, ele contém imunidades que são próprias para o recém-nascido, tá? E para a criança em geral, né? É uma substância que vai dar proteção de vida e também vai dar um desenvolvimento para a criança em termos de afetividade, de segurança. Então, é um alimento completo, tá? A gente diz que o leite é a forma mais importante de se dar uma medicina preventiva específica, né, e personalizada para uma criança, tá? Então, eu acho que é isso que é o leite materno. Daria vários podcasts só para falar de leite materno. É verdade. Doutora, e quais são os benefícios do aleitamento materno? Bom, o benefício para o lado da mãe
são vários, né? A gente começa pela própria gestação e na hora que a gente já coloca esse bebê no pele a pele, na sala de parto mesmo, a gente já começa a estimular a produção desse leite e estimular substâncias que vão fazer o útero se contrair, fazer com que essa mãe consiga diminuir o sangramento na gestação e com isso prevenir o risco de anemia no pós-parto. Além disso, as substâncias que são produzidas com o aleitamento materno vão favorecer e proteger essa mãe de câncer de ovário, câncer de mama e de alguns tumores que possam vir a ser desenvolvidos numa pessoa normal que não estaria amamentando, né? Então, a amamentação é protetiva. Além de muito mais benefícios, de ser prático, de já vir pronto numa embalagem maravilhosa, na quantidade adequada, no volume ideal, na temperatura ideal, você não precisa levantar para esquentar a mamadeira, esterilizar bico, e bico, frascos para poder estar oferecendo outros alimentos artificiais. O leite materno é completo, né? Além disso, para o lado infantil, né, da criança, ele é um alimento que vem rico em imunidade, rico em energia, rico em favorecimento do desenvolvimento cerebral, cognitivo. A criança que amamenta tem um desenvolvimento melhor visual, auditivo, dentário, de face, vai falar melhor, né? Tem estudos mostrando que o desenvolvimento cerebral que o leite materno fornece favorece com que a criança tenha um melhor desempenho escolar, um melhor desempenho de trabalho. Então, tem estudos mostrando que o tempo de aleitamento interfere nesse desenvolvimento. Tá? Então, os estudos que se tem em relação ao leite materno só são favoráveis a ele. Tá? A gente tem o melhor alimento que a gente pode favorecer o desenvolvimento de um indivíduo, tá? Através do aleitamento materno. Tá bom? Muito bom. E o que existe hoje para se apoiar uma amamentação, doutora? Então, o tempo de amamentação preconizado pela Organização Mundial de Saúde é de 6 meses exclusivo e de até no mínimo 2 anos para o desenvolvimento da criança, por tudo isso que envolve o desenvolvimento de uma criança, né? Desenvolvimento cerebral, motor, cognitivo e até o aspecto emocional, de afetividade, de segurança, que você transmite a hora que você amamenta uma criança. Tá? Então, baseado nesses estudos da Organização Mundial de Saúde, é que existem os programas de políticas públicas que hoje favorecem essa amamentação. Tá? Então, hoje existe o Hospital Amigo da Criança, onde a gente estimula a amamentação logo após o nascimento, no contato pele a pele na hora que o neném nasce, de colocar a criança para mamar já na primeira hora de vida, tá? Evitar uso de bicos e mamadeiras no hospital para fomentar e fortalecer esse aleitamento, formar profissionais de saúde que estejam capacitados para orientar essas mães e dar esse apoio para o aleitamento, tá? Existem as instruções em relação aos profissionais de saúde da rede básica para que eles consigam sempre fortalecer esse aleitamento materno e também a rede brasileira de bancos de leite. A gente tem a maior rede mundial de banco de leite.
E esse banco de leite não serve só para pasteurizar o leite para ser doado. Esse banco de leite funciona como uma central de orientação para fomentar o aleitamento materno, tá? Para poder ajudar as mães com dificuldades na amamentação, para ajudar os profissionais de saúde no conhecimento das técnicas, do apoio, das dificuldades dessas mães, né? Então, o banco de leite tem um papel fundamental aí nessa amamentação. Além disso, a gente tem as normas, os aspectos legais, né, que a doutora Ludmila vai falar com mais propriedade, né, que a gente tem leis que protegem as mães para a amamentação dos prematuros, tá, que hoje a gente pode estender o período de licença para amamentação nessas crianças que ficam mais tempo internadas, né, as leis que protegem as mães, que são muito importantes para a gente fortalecer esse aleitamento, as normas de comercialização de alimentos infantis, né. Então, hoje a gente tem uma gama de aspectos legais que favorecem isso e que a gente precisa divulgar para empoderar essas mães para que elas possam continuar o aleitamento. Tá certo. Uma curiosidade que surgiu aqui, doutora Lucila, qual a importância, a senhora já falou da importância do banco de leite, mas assim, a importância de ter o banco de leite separado de um serviço do posto de saúde, por exemplo, né? Qual é o papel ali, o que mais se trata no banco de leite que tem essa importância de ter um lugar específico para o banco de leite? Eu considero o banco de leite como a melhor política pública que você pode ter para alimentar uma criança, tá? Você começa desde o prematuro, daquelas crianças que nascem sem possibilidade de estar sendo amamentadas ao seio, com dificuldades respiratórias próprias do recém-nascido prematuro, que não vai ser alimentado de outra forma a não ser por sonda, né? E a gente tem a possibilidade de oferecer através do banco de leite um leite pasteurizado, certificado para que a qualidade desse desenvolvimento dessa criança seja bem estabelecido. Então a gente pasteuriza leite de mães que podem doar esse leite, tem condição de avaliar esse leite em termos de valor calórico e saber quanto que a gente pode dar para essa criança prematura que pode ajudar no seu desenvolvimento. Além disso, esse leite ajuda na proteção contra as doenças e ajuda a prevenir doenças intestinais graves na criança prematura, que está muito mais sujeita a esses riscos. Tá? Além de pasteurizar o leite com qualidade, a gente funciona como banco de leite, como uma rede de apoio para toda a rede de sustentação para apoiar o leite materno. As mães que têm dificuldades, porque apesar do aleitamento materno ser uma coisa meio instintiva, né, a gente sabe que é normal do ser humano que tem filho poder estar amamentando, a gente espera que isso seja um processo natural, nem sempre acontece. A gente vê hoje em dia que a gente tem muitas dificuldades no início desse aleitamento. Então o banco de leite funciona aí como um apoiador, tanto para a rede de profissionais de saúde, como para a própria mãe que procura o banco. Perfeito. Tá vendo? Por isso a importância de você que está aí nos assistindo, né? Trazer suas dúvidas, trazer sua dificuldade, né? Você vê que é algo aí que ainda está caminhando para conscientizar, né, as pessoas, para trazer aí a sua experiência também, né? E afinal, doutora Lucila, né? Por que o mês de agosto?
Por que o agosto dourado? Qual a importância do mês de agosto, né? E por que ele foi escolhido para tratar sobre o aleitamento, né? E parece que tem um tema também. E qual é o tema de 2024, do agosto de 2024? O agosto é dourado porque o dourado representa o padrão ouro em alimentação, que é o leite materno, né? Que é um alimento mais rico e mais excepcional em termos de nutrição. Então ele foi caracterizado como um dourado mesmo, né? Agora, o agosto foi escolhido porque a Organização Mundial começou um estudo sobre a mortalidade infantil e observou que a melhor política pública em relação à redução nessa mortalidade seria se fomentando a amamentação, porque o alimento vindo da mãe protegeria muitas crianças do risco de desnutrição, de doenças infecciosas e tudo mais. Então foi criado um grupo que hoje é mundial, né, que fomenta só a amamentação como uma política pública para qualidade de vida e na intenção de redução da mortalidade infantil. Tá? E todo ano esse grupo cria um tema para ser discutido mundialmente para fomentar mesmo, estimular esse aleitamento pelas populações todas em geral. E esse ano o tema escolhido foi a amamentação para todos, tá? Uma amamentação que seja inclusiva, que possa acolher todas essas mães que são especiais, né? Porque todas as mães, na verdade, que amamentam são especiais. Então, você pode falar da sua vivência como mãe e dessa experiência que é tão gratificante de ser mãe e poder estar amamentando. É verdade, né? é verdade. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né? De ter amamentado por 2 anos, né? Minha filha hoje tem 16 anos. E é de fato, né? Toda essa experiência a gente pode vivenciar na amamentação, né? O contato com a criança, a saúde da criança, assim, a chance de ficar doente, não tem realmente, realmente é uma experiência única, né? E eu, assim, eu sou advogada, atuante, já trabalhava, continuei trabalhando, mas eu pude, assim, contar com a minha equipe, com uma estrutura. Eu tinha uma sala dentro do meu escritório que eu podia amamentar, né? Eu falo que meus clientes participaram da amamentação, porque na hora da amamentação, doutora, a amamentação, a Vitória tá batendo na porta aí, né? Ela vinha, morava ali perto, e ela vinha para ser amamentada. Então, eu contei com o apoio da minha equipe, com a minha estrutura, eu podia parar o meu trabalho. E quem não pode, né? E essas mulheres que não têm essa chance, não têm essa estrutura, né? Então, agora, eu queria saber aí da doutora Ludmila, a doutora Andressa vai direcionar isso, o que essas mulheres que não têm essa oportunidade, onde pode procurar, né? Com o que elas podem contar, É verdade. Né? Doutora, você poderia comentar com a gente um pouquinho em relação aos direitos legais dessas mulheres? Bom, então, antes até, né, para falar, leram meu currículo e eu, assim, depois pensando aqui, eu esqueci de deixar para falar no currículo uma parte importantíssima, que é o fato de eu também ser lactante. Então, eu sou mãe da Marininha com 2 anos e 10 meses e sigo amamentando a Marina. Assim como a doutora Belaine, eu tive também, assim, sob o aspecto de vista prático, né, uma situação privilegiada. Então, eu consegui o primeiro ano da Marina ficar afastada do trabalho, juntei tudo que eu tinha direito, fiquei aquele ano ali só para realmente fomentar isso, o cuidado e a amamentação da Marina. Depois retornei. Eu tenho a possibilidade de trabalhar muito, né, com trabalho remoto. Tenho o apoio do meu esposo, da família. Então, o Marcel, né, que é meu esposo também, é procurador do trabalho.
Então, a gente seguiu junto nessa caminhada, né? Também nessa situação privilegiada, mas, assim, atuando na área do mundo do trabalho, né? Com situações de irregularidades trabalhistas ali que a gente acompanha, né? Com as empresas, eu vejo que isso ainda é uma situação de muito privilégio, né? Apesar da gente ter aí também, comentei também com vocês antes, né? E como a doutora Lucila falou, é o alimento mais extraordinário que a gente tem a um baixíssimo custo, não tem que esquentar antes, né? Não tem que se preocupar com vários gastos. A Marina é uma criança super saudável, nunca precisou ir para um pronto atendimento, sabe? E a doutora Belane também poderia falar muitos exemplos do caso dela, mas ainda assim a gente vê que na prática é muito difícil a implementação de direitos básicos, né, que estão ali na CLT, e também desse fomento por parte das empresas de instituírem a sala para amamentação, né? E aí, agora, entrando nos direitos em si, então a gente tem lá, depois a gente pode continuar discutindo isso, né? Por que né? Tem todos esses benefícios, mas ainda é tão difícil a gente encontrar isso na prática. Mas falando sobre os direitos em si, a gente tem ali que a lei, claro, existe que a gente costuma chamar no direito de arcabouço jurídico, que é um conjunto de normas, né, normas jurídicas para lidar com aquele assunto, né. A gente tem, então, ainda assim, muitas dúvidas na aplicação prática desse direito. Mas, de forma resumida, né, o que diz ali a CLT, que, então, toda mãe, ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos, até que seu filho complete pelo menos 6 meses, né? E isso vale hoje, em tempos de home office, né? Vale tanto para o trabalho presencial como para o trabalho remoto. Esse período de 6 meses, ele pode ser prorrogado se a mãe apresentar um atestado, né, de alguma condição específica da sua saúde ou do seu bebê, que justifique a manutenção das pausas. Essas pausas, elas são computadas como horário de trabalho, então a mãe, ela não vai sair mais tarde do local de trabalho por conta disso. E o legal é que essas pausas também se aplicam à mãe adotiva. Então, fazendo uma intersecção aí, né, com o tema. E a ideia é que essa pausa, ela não pode ser substituída. A ideia geral é que ela não pode ser substituída por um intervalo de 1 hora, tipo, entrar 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais tarde, porque a ideia da pausa é da gente manter o vínculo, manter a estimulação, né, para a produção do leite. Quem amamenta sabe disso, que tem que manter estimulando. E ela pode ser, então essa pausa ela pode ser utilizada tanto para amamentar o seu bebê diretamente, quanto para fazer a ordenha ou a extração desse leite materno. Então ela também ela vai ter direito, mesmo que ela não esteja amamentando de forma exclusiva. Esse horário vai ter que ser combinado entre empregador e a mãe, né? A mãe e o seu gestor. Mesmo aquela que fica em teletrabalho, que teoricamente não tem ali uma jornada de trabalho controlada, é interessante que também que haja esse combinado e que ela sempre informe, né? O seu gestor desses horários de pausa, até para contar como um período, porque é um período a menos que você está produzindo. E é isso, né? Também não se confunde com a questão do direito à creche, que também tem várias discussões em cima, né? O direito à creche é uma coisa, a pausa para amamentação lá é outra. E basicamente a gente tem isso. A gente tem a questão também do afastamento da mulher do ambiente insalubre durante a lactação. E aí a gente também, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, tem algumas atuações quando a gente lida com um caso prático, de repente, sobre isso, também, né, desse período, no mínimo tem que ser 2 anos, porque é o que diz a Organização Mundial de Saúde. E tem as salas para amamentação, que a gente fomenta que as empresas, elas façam a implementação, né, porque assim, não basta dar a pausa para essa mulher amamentar, tem que dar condições para ela amamentar, né. Como que ela vai amamentar essa criança onde, né? Tem que ter um local específico na empresa ali, que seja um local que estimule que essa prática aconteça. A doutora Belane falou aqui que ela tinha uma salinha lá, né? Porque é isso.
durante um grande período, e claro, cada experiência de cada mulher é de uma forma. Tem mulher que prefere ir para um lugar reservado, tem mulher que não importa. Tem também o começo, né? Porque a mulher, pensem que a licença dela é 120 dias. Né, são 4 meses, ela volta para o mercado de trabalho, volta para a empresa. Ainda está bem no comecinho da amamentação. Eu lembro que nesse período eu ainda tinha muita sensibilidade, sabe? Então eu também não tinha confiança de sair amamentando em qualquer lugar. Mas, claro, depois com um período maior de amamentação, pode ser que você se adapte a amamentar em qualquer lugar. Então, assim, isso também é uma questão muito de cada mulher. E aí a empresa precisa garantir que essa prática continue. Existe lei também para que você possa amamentar em qualquer tipo de local, tá? Existe lei e na lei você disse que assim, teoricamente para a empresa não estar produzindo, a gente considera isso uma produção, tá? A gente considera isso uma produção de saúde. Ela para aquele momento para estimular o peito, para continuar a produção de leite, e por isso que esses intervalos são importantes, porque você produz leite na hora que você estimula. Então, é importante ter essas paradas para que ocorra essa estimulação, para que você continue mantendo a produção. Até muito bom a doutora Lucila tocar nesse assunto, porque, assim, essa minha fala foi realmente um recorte, né? Porque o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, ele ainda enxerga a produtividade, né? A força de trabalho de uma maneira que exclui mulheres e crianças, né? E sobre isso eu até tenho um dado, né? Que, então, o emprego formal, ele demanda cerca de 1.900 horas em um ano. Amamentar por um ano demanda cerca de 1.800 horas. Quer dizer, né? E a gente ainda tem que somar isso à carga materna, né? A dupla jornada, cuidado com os filhos, o fato da pessoa não dormir. Então, a gente vê que toda mãe ainda é uma trabalhadora não remunerada, né? A economia do cuidado ainda é tida como algo, parece que externo do mercado de trabalho, quando, na verdade, para a gente, que é algo que a gente luta muito, não só no mundo jurídico, né? Mas o mundo jurídico diz, e a sociedade encampa, da maior representatividade das mulheres no mundo, né? Não só no mercado de trabalho, mas no mundo de maneira geral. Mas como que a gente vai fazer com que essas mulheres realmente participem, né, dos espaços? Se não incluindo políticas públicas que passem a enxergar que a amamentação também é um trabalho. Também é um trabalho. E muito valorizado. Que é pouco valorizado, infelizmente, mas que é de muito valor, tá? Porque você produz defesas e produz economia, né? Essa criança vai ficar menos doente, vai ter um vínculo melhor, vai ser um ser humano melhor. Provavelmente essa trabalhadora também ela vai ter menos problemas de adoecimento, como a própria doutora Lucila comentou, né? Menos afastamentos. Menos afastamentos. A gente vai ter menos. Hoje, o que se vê, e que a gente fala muito, né? Quando lida com acidente de trabalho, é que o que se gasta no Brasil com a questão previdenciária, e até a gente tem uma das doutoras atua na área, né? Sou eu, Então, o que se gasta com previdenciária, com situações que você poderia ter evitado, prevenido, é muito maior, né? Sim. As mães são mais felizes quando amamentam. Tá? Então elas tem têm uma menos produtividade, né, embutida, né, que não se enxerga, porque ela vai produzir mais, na verdade. E é interessante, né, a fala de vocês, porque eu costumo dizer que hoje, situações que nós temos hoje, tudo se dá porque a mulher está inserida no mercado de trabalho. Infelizmente, nós somos de uma cultura que não é previdenciária, que não é uma cultura da mulher amamentar, né, de ser colocada como ela tem o menor salário, menor condição de trabalho. Eu acho que ainda existe um preconceito, né, da mulher grávida, da mulher mãe, ser inserida no mercado de trabalho. Então, o quanto isso é importante hoje, essa discussão, e o quanto isso hoje está culturalmente mudando,
né, que a mulher está inserida. Então, essas inovações, digamos assim, se dá porque a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, tem que ser discutido. Como que a doutora Ludmila enxerga isso? Eu entendo, inclusive como de uma perspectiva própria, né? Eu sempre fui uma grande entusiasta, antes do Ministério Público do Trabalho, mas depois, claro, sim, podendo fazer e participar de políticas públicas e de seminários e eventos, sempre fui uma grande entusiasta do mercado de trabalho da mulher. Mas, gente, depois que eu ganhei a Marina, eu vejo assim que eu não tinha dimensão da questão da amamentação, da gestação, da trabalheira, do quanto é importante a gente fomentar e dar importância para a economia do cuidado, o quanto isso conta tempo. Até porque eu consigo fazer um estudo de casa na minha casa, né? Então, eu comentei que o Marcel, que é meu esposo, também é procurador do trabalho. Então, a gente trabalha com as mesmas coisas. Eu e o Marcel, a gente divide os trabalhos domésticos, assim, a gente somos bem parceiros um do outro. Então, temos a Marina, a gente divide os cuidados dela. Ainda assim, mesmo que a gente sempre esteja lá revendo e conversando, etc., ainda assim, a gente vê que, sob o aspecto do mundo profissional, para o Marcel foi muito mais fácil ele retornar do que para mim. Então, por exemplo, dentro do MPT, a gente tem muitas atuações nacionais, a gente vai para Brasília, participa de cursos nacionais, etc. Ele consegue se locomover muito mais fácil que eu, sabe? Então, assim, e aí eu digo assim, da minha experiência prática, mas assim, a gente tem muitos outros casos de mulheres e homens que trabalham em funções totalmente diferentes, então, às vezes, para o homem também, ele não compreende que a mulher trabalha tanto quanto ele, que isso tudo dá muito trabalho, né? Até sob um ponto de vista cultural, histórico, né? Não é tido como trabalho tudo aquilo ali, né? Então, realmente, é uma problemática que a gente precisa enfrentar. E como que a gente enfrenta também, eu vejo, que é mulheres ocupando esses espaços de representatividade, porque ninguém vai conseguir falar melhor do que eu, melhor que a doutora Belaine, sobre esse tema, porque a gente passou por isso. Então, eu vou conseguir dizer as minhas dificuldades, o que eu... Por exemplo, dentro do Ministério Público do Trabalho, tá? A gente tem uma política interna de melhoria do órgão para com aquelas mulheres gestantes e lactantes. E aí eu posso levar para o meu órgão, então, como eu passei pela experiência, como eu queria que tivesse sido diferente. Então, agora, no Agosto Dourado, a gente vai organizar uma roda de conversa interna para que pessoas ali digam, olha, eu passei por isso, achei que poderia ser melhor, etc. Por isso é importante a gente ocupar esses espaços de representatividade, sabe? Mas assim, como que ocupa esse espaço se não tem apoio, né? É aquela velha roda, vai caindo na sua... Como é o ciclo perverso ali que a gente costuma chamar, né? De você voltar para a situação. Se você não tem um apoio, de repente, para ficar com a criança, não tem o apoio da família, não tem o apoio do Estado, né? Porque a gente está falando de uma situação privilegiada, eu posso pagar uma... Muitas mulheres não podem pagar. É verdade. Então, se ela não tem apoio de uma creche, sabe? Mas assim, eu vejo que parte muito dessa perspectiva. Então, a gente tem que romper esses ciclos aí. Ocupar esses espaços, atuar de forma articulada. Nós atuamos tanto para a proteção da infância, em rede, né? A gente fala muito em rede de apoio. Que a gente lembra muito da família, etc. Mas é rede também, é que não deixa de ser uma rede de apoio. De repente, eu entendo mais de uma temática, a doutora Lucila entende mais de outra, a gente vai atuando em conjunto, a gente vai trazendo essas experiências, né, esses conhecimentos também do assunto e vamos rompendo, ocupando espaços e cobrando, né? E aí que vem também a atuação do Ministério Público do Trabalho e de outros ramos para cobrar, investigar, no meu caso, investigar empresas, órgãos públicos que não estejam cumprindo o que diz a lei. Mas os outros ramos também podem atuar dentro das suas searas, então cobrar, de repente, uma legislação sobre banco de leite, sabe, naquela localidade. E muitas vezes quem suscita que esses ramos do Ministério Público atuem são as pessoas, é a sociedade fazendo denúncias. Então é muito importante. E aí então, digo diretamente para o público, né? É muito importante que vocês façam denúncias, sabe? Sabendo das irregularidades, procurem os órgãos competentes. Hoje em dia é muito fácil fazer denúncia. Posso dizer pelo Ministério Público do Trabalho. Você entra no site do MPT, tem um slogan lá, denuncia aqui. Ele é totalmente intuitivo, você vai preenchendo os dados. Se você quiser deixar sigiloso, você deixa, então os dados ficam guardados. Se você quiser deixar anônimo, também tem essa possibilidade.
Porque é assim que a gente vai suscitando melhorias também e cobrando do poder público, quando é o caso de cobrar do poder público, e das empresas, quando é o caso de cobrar das empresas. Doutora, e você falou em relação à importância das denúncias, quais são as penalidades para as empresas que não cumprem e se tem algum tipo de incentivo para que elas implementem essas salas de amamentação? Sim, então a gente tem ali que, por exemplo, se ela não cuida dessas pausas, né? Ela está descumprindo já um direito individual. Então, o próprio trabalhador, ele pode cobrar, né? Pode cobrar diretamente, via sindicato, via ação judicial, o pagamento dessas horas, até uma indenização individual e etc. Mas a gente sabe que muitos trabalhadores, na prática, né, a gente sabe o universo que a gente está inserido é que os trabalhadores têm medo, não querem entrar com uma ação individual. Para ser dispensado. Tem muito receio disso, apesar de a gente ter uma atuação prática, assim, de cobrança das empresas para que não dispensem, mas assim, né, é bem complexo isso. O que dá também para fazer são essas denúncias, porque daí o que acontece? O Ministério Público do Trabalho, a questão da amamentação, ela é um direito fundamental, né, da criança e também de manutenção desse vínculo da mãe, trabalhador e etc. Então, isso daí chama a atuação do Ministério Público do Trabalho. E aí a gente recebe as denúncias, a gente verifica na situação prática se está tendo essa irregularidade. Havendo essa irregularidade, a possibilidade de se firmar o que a gente chama de termo de ajuste de conduta, que é digamos que a gente firma um contrato com a empresa para que ela regularize essa situação. Uma conciliação. Isso, uma conciliação. Dá um prazo, às vezes, que daí a empresa traz a situação dela, eu tenho tanto tempo para implementar, apesar de ser bem fácil, implementar uma sala para amamentação não requer muita coisa, mas a gente negocia. Ou se não for o caso de um TAC, aí é uma ação civil pública, com obrigações para que ela implemente pausas, o caso da sala para amamentação, e a cobrança de um dano moral coletivo, porque a gente entende que nesse caso em específico houve ali um dano para aquela coletividade, dos trabalhadores que lá laboram, né, lá trabalham, os que trabalharam e passaram por isso que a gente nem está sabendo, e os que vão vir a trabalhar. Então a gente tem um dano naquela sociedade local e isso equivale a essa cobrança do dano moral coletivo. As leis existem. As leis foram fomentadas, criadas em função da proteção do aleitamento materno. Isso é muito importante ter conhecimento. É importante que vocês conheçam essas leis e saibam que podem usar desses recursos, tá? Mas só vão poder... A gente, na verdade, só vai poder usar esse recurso com conhecimento, né? Com certeza. E com esse apoio do Ministério, dessa rede de apoio, que é uma rede de apoio bem ampla, que não é só familiar, é uma rede de apoio que é de política pública mesmo, que deve fomentar esse apoio realmente para a gente fomentar que essa amamentação se perpetue, tá? Porque senão, quando a mãe volta a trabalhar, esse esforço todo que foi despendido durante todo esse período acaba sendo perdido, né? Porque você perde em termos de desenvolvimento futuro para uma criança. Não é só a questão do leite em si, da matéria, mas é de um desenvolvimento de um ser humano que vai ficar para o resto da vida, né? E em relação a apoio em emergências, como aconteceu agora a tragédia do Rio Grande do Sul? Sobre essa questão, inclusive, também é algo que a gente... também o tema, né? Esse ano fala de amamentação, apoio em todas as causas, e a gente tem essa situação latente, né? Essa experiência prática das chuvas do Rio Grande do Sul esse ano, então a gente está tentando lidar sobre esse aspecto. Por quê, né? Porque quando chega uma situação de catástrofe climática ou recebimento de refugiados por conta de questões envolvendo guerra ou até de migração, né, também, quando há esses movimentos, quando chegam vários migrantes no local, muitas vezes, para aquele momento ali, não se tem uma formação voltada para sensibilizar sobre a continuidade da amamentação. Então, diante de uma situação que desorganiza aquela sociedade,
o que a gente vê é que se não há essa sensibilização, a gente vai ter um maior índice de desmame. Então, uma coisa que até a Annelise Krause, que é nutricionista na Secretaria Municipal de Porto Alegre, acho que é isso, ela é lotada na Secretaria Municipal de Porto Alegre, ela fez palestras esse ano, né, na semana preparatória da IBFAM, comentando sobre a experiência prática deles com relação às chuvas lá. E ela comenta justamente isso, das idas nos abrigos, do número exacerbado de fórmulas, chupetas, mamadeiras, enquanto que a questão da amamentação, ninguém tinha um olhar, ninguém tinha um olhar voltado. Então, o que a gente precisa fazer? Porque quando a situação chega, não dá tempo de você formar essas pessoas para aquilo, ela já tem que estar formada. Então, a gente precisa lidar com isso. Eu estou lotada em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que recebe muitos refugiados e imigrantes. Sob o ponto de vista do MPT, a gente tem recebido muitas denúncias de condições análogas à escravidão envolvendo migrantes. Eu tenho um caso prático de atuação de uma adolescente que amamentava, teve um problema ali com uma violência causada para esse bebê, e o bebê teve que ir para o hospital, e ela foi separada do bebê, ela em puerpério. São tantas camadas do que aconteceu ali, e eu fico vendo muito esse caso prático como assim. E se essa rede de proteção que lida com esse grupo todo, a criança, a mãe refugiada, a mãe imigrante, no caso ela é imigrante, e se essa rede tivesse uma formação voltada para a amamentação, será que esse acolhimento, essa ida da criança, será que poderia ter sido diferente, né? Então, eu fico me pegando muito nisso, né? Então, para isso, inclusive, para que as próximas situações elas sejam enfrentadas de uma maneira diferente, a gente vai fazer em Guarulhos um seminário no final de agosto, dia 28. Quando eu tiver o card, ainda não saiu divulgação, mas eu posso mandar para vocês, se vocês divulgarem também, né, no Instagram do podcast. A gente vai fazer voltado não só para a rede de proteção que lida com refugiados e imigrantes, como atores sociais ali de Guarulhos e do entorno que lidem com o tema, gostem, queiram saber, né, para a gente formar aquela sociedade para quando chegar uma situação ruim, já esteja todo mundo sensibilizado. Então, lá, o nosso exemplo, né, é o Rio Grande do Sul, então tem da Annelise Krause, e no âmbito do Ministério Público do Trabalho, também a gente montou, né, um grupo de trabalho para lidar com situações de calamidade, e a gente, lá, os colegas do Rio Grande do Sul, ao longo do que foi acontecendo, expediram 3 recomendações. Então, uma primeira recomendação para os municípios gaúchos, eles emitirem gratuitamente atestados de exposição à enchente, né, dos trabalhadores, para que esses trabalhadores, eles que tenham sido afetados, para que eles que não puderem comparecer ao trabalho, né, que haja esse atestado, para evitar que eles percam seus empregos. Adoção de medidas trabalhistas alternativas também, para eles continuarem trabalhando, de repente adoção de banco de horas, trabalhar remoto e outras alternativas. E uma última, agora que voltaram a trabalhar, então, orientações de saúde e segurança para atividades de retomada e reconstrução pós-cheias. E todas essas recomendações, claro, sempre envolvendo mulheres trabalhadoras, gestantes e lactantes, porque elas também precisam ser olhadas, né, nessas situações específicas. Então, você que nos assiste aí, olha quanta informação, traga sua experiência, acompanhe, né, pelas redes sociais, como a doutora falou, que agora terá um seminário. Então, tem muita informação, muito assunto aí para você, né, também ficar atento, informar outras pessoas, né, porque às vezes a informação também não é só para nós, é para levar adiante, né, esse é o objetivo. Mas sabe, doutora, fazendo um adendo aqui, mesmo nós mulheres, né, que passamos por isso, sabemos a importância, o quanto ainda é difícil colocar em prática, né, porque daí a gente tem tantas questões, né? Não é só você, então tem uma colaboradora, então vai fazer, e ainda como é difícil a gente entender, né? Como é preferível a folga,
né, do que as pausas ao longo do dia para fazer a retirada do leite. Então, mesmo a gente que passa, como a gente às vezes se perde acha importante, né? Nós tivemos recentemente essa experiência, estamos tendo, porque a colaboradora ainda está amamentando, né? E até o trabalho, ser colocado o trabalho home office, né, 2 vezes, porque daí entra essa questão também da rede de apoio, né, não tem com quem deixar a criança 2 dias na semana, então olha como vem na flora toda essa questão, né, e hoje a empresa, para colocar isso em prática, ela tem que ter empresa grande, empresa pequena, um número de funcionários, ou todo local de trabalho tem que ser adaptado, tem que ser disponibilizado isso. Como que é? Bom, o artigo que fala sobre a pausa, ele não especifica que é o número de funcionários. Ele é realmente aplicado, ele é aplicável para qualquer trabalhador, envolve qualquer trabalhadora gestante, né? Lactante. E a gente sabe aquilo que a gente comentou, para amamentar, há que se ter um espaço específico. Ainda que seja só para a ordenha, há que se ter um refrigerador para essa mulher poder armazenar o seu leite. Então, a empresa, ela precisa, sim, qualquer empresa, garantir que essas pausas, elas sejam respeitadas, né? E aí entra o acordo individual, entra a possibilidade de trabalho remoto, mas todas elas precisam aplicar o que diz a lei, que é conceder as 2 pausas para a amamentação. Que, na verdade, é a proteção, né, da mãe, da Exato. criança, né, sobretudo, né. Eu tenho uma pergunta para a doutora Lucila. A doutora Ludmila comentou em relação à extração. Doutora, existe alguns cuidados específicos que essas mães precisam ter na hora de fazer a extração desse leite? Máscara? A higiene básica, né? Lavagem de mãos, uma proteção sobre a roupa, dependendo do tipo de trabalho que você presta, né? Máscara, no caso, se você tiver alguma doença respiratória, mas essas proteções são básicas para a retirada do leite, né? Deve higienizar, retirar esse leite num frasco de vidro, tá? Condicionar no frasco de vidro com tampa plástica e no freezer. Tá? Você pode ir acumulando no decorrer do dia as retiradas num frasco só, não precisa necessariamente separar. Mas você deve identificar a data, porque esse leite é válido no freezer durante 15 dias. E você pode descongelar esse leite em banho-maria, sempre no frasco de vidro, né, e oferecer pro seu bebê no período que você não estiver em casa. E a outra possibilidade é de levar esse leite para o banco de leite dentro desse prazo de 15 dias, para ele poder ser pasteurizado e devolvido com uma validade de 6 meses. Quando você pasteuriza, você amplia essa validade. Tá? Então, você consegue fazer com que a qualidade desse leite se perpetue mais tempo na pasteurização, tá? Agora, no dia a dia, a gente tem isso, né? Que cada 15 dias, você tem que tá renovando esse estoque de leite materno. A gente tem histórias belíssimas de mães que ficam em plataformas, inclusive em alto mar, que conseguem retirar esse leite e mandar toda semana para o filho. Tem histórias belíssimas de mães que amamentam há mais de 4, 5 anos, porque encarrilhou o filho, né? E aí acabou que manteve a amamentação aí nesse esquema, com todo o apoio, lógico, da equipe de trabalho, né? Porque aí a equipe tem que dar esse ajuste também, né? Tá? Na verdade, é a conscientização mesmo, Isso, né? Conscientizar da importância. E a doutora falou também da questão de tornar um ser humano melhor, né? Que isso, e tem estudos a respeito disso, como que é o desenvolvimento dessa criança.
A doutora pode falar Tem um um pouquinho? estudo feito no Sul que até foi premiado, né? De evolução da amamentação, da avaliação da amamentação das crianças que mamaram durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos, e o estudo posterior dessas crianças com 20 anos, 18 anos, que tiveram melhor nível de escolaridade. Quanto mais tempo você amamenta, melhor é seu nível de escolaridade e melhor é seu nível de empregabilidade. Isso foi demonstrado aí por esse trabalho. Sobre conscientização sobre o tema, né, da implementação das salas e dos direitos das trabalhadoras, nós, do Grupo de Trabalho de Apoio às Gestantes e Lactantes, lançamos no final de abril, começo de maio, uma revista em quadrinhos sobre espaço para amamentação. Então, no MPT, a gente tem esse projeto, que é o MPT em quadrinhos, né? A gente costuma ler revistas em quadrinhos sobre super-heróis, né? De capa, voando e etc. E a gente, enfim, temos os trabalhadores que constroem, né? Constroem o futuro do nosso país. E que muitas vezes não sabe dos seus direitos, então foi uma forma que a gente encontrou de envolver não só estes, mas também crianças na temática, porque criança é assim, se ela aprende, ela leva para casa, ela ensina todo mundo. E a gente tem essa série. Essa história em quadrinho é bastante interessante, a gente pode pôr no site aí de vocês. Eu até li que tinha um almoxarifado e alguns colaboradores queriam uma sala de café. E quando eles foram até lá, verificaram que tinha uma lactante fazendo a extração do leite. Era uma empregada fazendo a extração, quando não no banheiro, né? Ano passado, durante a Semana Mundial da Amamentação, que foi muito voltado para esse aspecto do mundo do trabalho, se utilizaram várias figuras que são impactantes quando você vê da mulher amamentando no banheiro. E isso acontece muito. Da mulher ter que fazer a extração, ou de repente uma amamentação, porque é isso, né? Ou ela não se sente à vontade, ou as pessoas que estão ali não deixam ela sentir à vontade, então tomam um seio com uma conotação sexual, quando na verdade não tem nada a ver, né? A gente tá falando de amamentação. Talvez com uma folga de trabalho, né? Que na verdade não é, né? Isso mesmo, como uma folga, exatamente, como se fosse algo, tipo um privilégio, alguma coisa do tipo. Ela tá folgando, né? Isso, e acontece bastante. Infelizmente, a gente tem que reconstruir essa formação em relação ao aleitamento, né? A gente tem que desconstruir algumas coisas e mostrar da importância que é o aleitamento, para que as pessoas entendam que isso é um bem público, é um bem social. Claro. Uma coisa importante também que eu queria comentar, sobre o ponto de vista da conscientização, é que às vezes, quando você chega com a proposta da sala de apoio, como aquele grupo ali nunca teve, a mulher nem sabe que tem direito, ou vem como um gasto, uma sala que vai ser ociosa, etc. Mas é a gente cobrando e pedindo para implementar que você vai mudando a mentalidade dessas pessoas do entorno. Então, muitas vezes, o que a gente vê na prática é que quando se implementa a sala para amamentação, você vê a mudança da mentalidade daquele grupo de trabalho ali sobre esse assunto. E claro que essas pessoas, é aquilo que a gente comentou, né? Elas têm famílias, relações familiares, etc. Então, elas levam isso para suas casas também, né? Elas contam as experiências, levam, publicizam, isso ajudam a divulgar. Então, é muito importante que a gente enfrente, sabe? Não encare essa questão da amamentação de uma maneira de vê-la de forma dificultosa, sabe? De ter dificuldade, como um problema. Ai, meu Deus, vai ter que implementar, como que vai ser isso, etc e tal. Mas sim como um desafio, né? É um desafio, realmente, na situação prática, tem as suas problemáticas, mas a gente precisa enfrentá-las, como tudo na sociedade, né? A gente precisa evoluir. Isso aí. Muito bom. Obrigada pelo espaço, né? A gente podia estar aqui falando horas, né? Sobre a amamentação e sobre essa coisa maravilhosa que é ser mãe e poder amamentar, né? Tá? E a gente tem que fortalecer isso. Mas que isso seja visto como um privilégio bom. É um privilégio do bem. E não como um privilégio, ela tá tendo a folguinha e eu não tô tendo, né? Porque pode acontecer isso no meio
né? Mas não, é um privilégio que é um privilégio para a sociedade, né? Para o todo. Não é um privilégio daquela mulher. Aquela mulher está trazendo benefícios outros, né? Tem que ser enxergado e fazer essa leitura, não? Eu acho que quando a gente conseguir ultrapassar, quando a gente ultrapassa certas barreiras, a gente passa também, inclusive, a nem ver como um privilégio, como uma necessidade daquela sociedade. Se a gente quer um mundo mais igualitário, com mais segurança, com espaço para as crianças brincarem. Com mais amorosidade. Com mais amorosidade, com afeto, né? Já que a amamentação produz muito ocitocina. É. Eu vejo da minha relação com a Marina, assim, sabe? Eu que sou uma pessoa muito efusiva, falo assim, ó. E com ela, gente, assim, é uma relação de muito amor mesmo, de comunicação nada violenta, sabe? De educação positiva, inclusive, etc. E eu às vezes eu fico me perguntando, será que é porque eu leio sobre o assunto? Ou será que ainda é ocitocina no meu corpo? Com certeza são as duas coisas. E aí, se a gente quer esse mundo, sabe? Se a gente quer construir, assim... Porque os problemas, eles acontecem nas nossas casas, mesmo a gente tendo dinheiro para uma escola particular, sabe? Podendo morar num condomínio, podendo pagar um plano de saúde. Os problemas de segurança pública, eles nos afetam e eles são problemas de toda essa sociedade. Se a gente quer construir uma sociedade assim, como que a gente vai construir uma sociedade assim? Sem participação da mulher, e assim, se você quer que as mulheres participem dos espaços, que elas ocupem esses espaços, você precisa envolver as crianças. Que se você não envolve as crianças, você faz com que essas mulheres não participem, não estejam nesses espaços de decisão. Então, para a gente mudar essa forma de pensar e ver e etc., é só assim. E quando a gente mudar, e a gente vai mudando aos poucos, na verdade, né? Não é uma coisa não, daqui 50 anos vai mudar. Não, as coisas vão mudando aos poucos, dentro da nossa casa. Ali, eu vejo, inclusive, o Marcel com a Marina, o quanto a gente já se adaptou, mudou, conversou e etc. Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que não é privilégio. Eu vejo isso, por exemplo, essa minha situação, eu enxergo como, digo que é uma situação de privilégio, mas, assim, me dói muito saber que, tipo, as mulheres não podem, não conseguem amamentar. Então, eu não quero ser o alecrim dourado, sabe? Aquele bibelô de exemplo que vai falar sobre isso o resto da vida e ela vai contar a experiência dela do resto da vida. A ideia é que outras mulheres também tenham isso. Pra quê? Porque eu sei que pra gente ver um mundo melhor, inclusive pra Marina ter um mundo melhor, pra Vitória ter um mundo melhor, elas poderem acessar esse mundo, a gente tem que envolver as outras mulheres. E tem que envolver os homens, né? Todo mundo em conjunto. Na verdade, não interessa, né, a gente ter condições. Interessa que se dê condições para toda a sociedade, né? Exato, exatamente. Para que tenha um futuro melhor, para que tenha... Né, não interessa ali, né? Você ter. Tem que ser, envolver. Acho que é por isso até o assunto ser mundial, né? Exato. É algo global, não é só aqui no nosso mundinho, né? Sim. As doutoras têm mais fazer alguma observação, alguma experiência, alguma curiosidade? Uma coisa que a gente estava falando também lá do grupo de trabalho, né, de eu dizer alguns dados nossos do Ministério Público do Trabalho. Então, uma coisa legal, até como a gente dentro do grupo tem um grupo que tem um estudo que é de boas práticas. Então, a gente sai recolhendo informações das empresas, o que tem de coisa legal. E a gente tem o que a gente faz dentro do MPT como boas práticas. Então, a gente tem uma resolução que saiu ano passado para que as colegas procuradoras do trabalho elas possam trabalhar de forma remota até os 24 meses da criança. Também existe uma atuação muito forte por parte da nossa vice-procuradora-geral do trabalho e da tua assessora, também chama Ludmila, a doutora Ludmila Brito, para fazer com que as salas para amamentação também sejam implementadas no nosso órgão, né? Afinal de contas, a gente cobra tanto, então a gente também tem que ser exemplo. Então, até o começo do ano, a gente já tinha 13 salas implementadas no Brasil todo, né? No âmbito do MPT, e a gente tem uma política interna da implementação dessas salas como meta. Tem que atingir, sabe? E a gente está cobrando, e aí, então as unidades estão sendo cobradas para que a gente faça essa implementação. Puxa vida, parabéns, né? E tem as ações também não só os eventos que a gente participa em conjunto, mas dentro também, esse ano, dentro do GT, a gente instituiu um plano de trabalho no mês agora, de agosto dourado. Então, a gente vai
expede cards sobre o assunto. Quando sair também compartilho com vocês. Tem o seminário de Guarulhos que a gente vai fazer, tem a atuação articulada que a gente quer oficiar os próprios colegas nas suas localidades para também falarem sobre esse tema, e a necessidade de articular, né? Articular, porque a gente vê que tem muita gente envolvida na temática. A doutora Lucila, que está há um tempão, sabe falar melhor disso, mas como falta, eu acho que pessoas do ramo jurídico participando dessa rede de articulação. Com então, certeza. e a gente precisa estar nesses espaços também, né? Compartilhar informação. Assim como a amamentação tem que estar dentro de todos os espaços da saúde, né? Das escolas públicas, das escolas particulares, das escolas de formação de saúde, né? Desde a rede básica até Com certeza. a formação mais universitária. Então, é uma coisa que a gente está tentando brigar para instituir. E, por sua vez, né, nós, como operadores do direito, né, a importância também de estar observando, né, esses direitos das mulheres, de saber também ter o conhecimento para poder trazer o conhecimento, né, para as pessoas que nos procuram. E realmente, né, tendo conhecimento, é que a doutora falou, né, as crianças, né, através da história em quadrinho, e também nas escolas, porque daí eles vão levar para dentro de casa, né, também, né? Vão sim. Doutora, você comentou em relação às estatísticas do Ministério Público. Você tem dados ou informações das salas de amamentação no Brasil, das demais empresas? Então, eu até, sobre esse assunto, eu até estive conversando com a Rosângela, a doutora Rosângela, que é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno. Porque o último dado que eu tive ainda do ano passado, dessas salas que o Ministério da Saúde chegou, eu acho que a catalogar, não chegavam a 2% do número de empresas no Brasil. Mas a doutora Rosângela comentou que esse dado, ele claro, a gente sabe que é subnotificado, de uma maneira geral, mas ela disse que muitas vezes as empresas também não correm atrás do selo, né? Porque também isso tem uma certa burocracia. Para quem é do ramo privado, quando falam tem que fazer isso, aquilo, segue esse trâmite aqui, burocrático, a pessoa já dizia, a gente que é de órgão público, às vezes já fica, não, sério, não dá pra usar isso aí como burocracia. Pra gente mesmo, a gente fala, não, isso aqui é pra só dar um trâmite, mas assim, não burocratize tanto. E isso que a gente tá dentro, e a gente sabe da necessidade de você trazer isso pra dados estatísticos, pra qualquer coisa, pra estudos, política pública, etc. Agora você imagina isso sob o ponto de vista de quem é do ramo privado e que chega e faz acontecer, né? Então, muitas vezes não tem pode ser que esse dado ele esteja notificado também por isso, né? Não tem esse interesse em seguir todo esse trâmite. Mas, claro que é só você olhar o seu entorno. Não, tem mais empresas do que 2%. Mas olha no seu entorno. O quanto de sala de amamentação que você sabe que existe em empresas é muito pouco, realmente. Então, não me surpreende a gente ter esse dado, próximo desse número. Que esteja próximo desse número. É muito diferente. E é interessante porque quando eu amamentava, eu procurei para doar o leite, né? E não tinha na nossa região, né? E daí informaram um hospital em São Paulo, mas eu tinha que levar, tinha toda uma burocracia, uma dificuldade, né? E hoje na nossa região, doutora, a mãe que precisa doar, que tem o leite, que quer, a gente já tem hoje essa estrutura agora na nossa região? Agora a gente tem, na rede brasileira de banco de leite, a gente tem essa troca. Então, se você me procura para fornecer o seu leite e eu não tenho um local adequado, eu coloco na rede. E aí você vai entrar, você também tem como identificar qual a rede mais próxima. Você não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para outras localidades mais distantes. Agora, nós temos Atibaia, né? Tá? É o mais novo banco de leite, tá? Que a gente ainda está no bebê da sala de parto, né? O nosso banco de leite ainda está saindo da sala de parto.
Mas logo em breve a gente vai estar podendo servir outras localidades, Bragança, Itatiba, Mairiporã, Franco da Rocha. Essa é a nossa ideia de poder estar se expandindo para toda essa região. Tá? Puxa vida, que conquista, né? Bacana, né? Se Deus quiser. Agora, uma curiosidade aqui, né? Tem alguma mãe, alguma lactante que se recusa, que não aceita esse direito, que você chega, olha, teve a denúncia, tem empresa, né? Você relatou que tem mães que estão lá amamentando no banheiro, tirando esse leite. Então, ainda tem uma dificuldade para chegar nessa lactante também? Olha, eu acho muito... Ela mesmo se pune por isso. Eu desconheço uma mãe que amamente e que não queira utilizar esse direito que é mínimo, assim, sabe? A gente que amamentou sabe que é uma conquista, mas ele ainda é um mínimo. E eu desconheço uma situação prática. O que eu vejo, assim, das situações que eu já pude presenciar e até de vivência com pessoas... Então, nesse universo, né, de amamentar e gestar, a gente começa a conversar e conhecer várias pessoas que estão na mesma situação que a sua, de vários lugares diferentes, situações... Experiências diferentes, e no mundo profissional, exposta no mundo profissional de maneira diferente. O que a gente vê muitas vezes... Mas é uma questão assim, desmamo ou não desmamo, tá difícil, não vou seguir, ou coisas do tipo. E para esse ponto também eu fico me perguntando muito assim, o quão nós mulheres, aí voltando para aquilo, né, do mundo, dessa inclusão da mulher e etc. O quão realmente nós mulheres estamos livres para decidir e dizer, não, eu não amamentei porque eu não consegui, ou eu não amamentei porque é difícil, isso aí pra mim não dá certo, realmente não quero amamentar, e etc. O quão realmente a gente está livre para pensar dessa forma nessa sociedade? Uhum. Ou se não é porque, se eu não desmamar, eu não vou ocupar esses espaços. Se eu não desmamar, eu não vou conseguir viajar a trabalho. Sabe? Porque é isso, e digo até uma experiência prática minha. Então, nisso com a Marina... as dificuldades para viajar a trabalho, nunca mais participei de nenhuma operação de trabalho escravo, por exemplo, que você viaja, não fui mais a cursos a Brasília, porque como que eu vou? Eu tenho que levar alguém para ir comigo, para eu levar alguém eu vou ter que pagar. Ano passado consegui participar da Semana da Amamentação em Porto Alegre, porque fui e voltei no mesmo dia. Na época ainda tinha um pouco de livre demanda, hoje já não mais, mas na época tinha. E aí esse ano queria ir ao Congresso do Ministério Público do Trabalho e não queria levar a Marina, porque teria isso, teria os gastos, etc. E eu tenho uma rede de apoio bem legal que mora, não na mesma cidade, mas perto, que ela ama ficar lá, com avós, tias, etc. Não ia levá-la. E antes de ir, eu fiquei naquilo, eu preciso desmamá-la antes de ir. Eu ia ficar 4 dias. E ela já tem 2 anos e tanto. Mas pensa na minha cabeça, mesmo estudando sobre o tema, mesmo atuando no tema, eu fiquei antes. Eu preciso desmamá-la, porque como que vai ser? Como que ela vai dormir sem mim? Como que vai ser tudo isso? E aí, nossa, assim, uma coisa que aconteceu, então mudei para Jundiaí e encontrei uma pediatra maravilhosa, super pró amamentação. E aí na consulta com ela antes, assim, alguns meses antes, já me preparando para esse desmame, e falei pra ela disso. Ela, mas por que você vai ter que desmamar? A Marina já tá grande, a Marina come. Ela come. Ela vai bem com todo mundo. Ela falou, não, você vai poucos dias, imagina. Não precisa desmamar, não. Tente, né, se adaptar, assim, de repente ela um dia fica lá, ver se ela vai ficar bem ou tal. Se for, pra que você vai desmamar? E realmente foi. A gente fez uma coisa de o Marcel ir com ela, dormir um dia, uns meses antes, aí depois foi, ficou 3 dias e ficou super bem, e voltou, a amamentação aconteceu, então, e aí eu me pego sempre pensando nessa pergunta, o quão livre estamos para dizer, não, realmente a amamentação não deu certo no meu caso, amamentação, não gosto, não, amamentação não é isso, o quão livre a gente está para pensar isso na sociedade que não nos apoia, e a gente quer ocupar espaço, a gente quer voltar para o mundo profissional, eu não sou sua mãe, né? Eu sou a Ludmila, que gosta do que faço. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de estar nesses lugares disso, sabe? De ver as coisas acontecendo e tal.
E é isso, a gente, infelizmente, E que a gente ainda... não quer abrir mão, né, de nenhuma área, né? Não, até porque ela não é para sempre, é muito né? difícil. Quanto tempo da vida da Vitória, quanto tempo da vida da Marina, de outras crianças, a mãe passa amamentando? Isso é muito pouco em porcentagem, sei lá, 2% da vida. Então, isso é importante também, que as empresas, os organismos públicos que também empregam, eles olhem, sabe? Aquele período ali que aquela mãe está afastada, ou está em teletrabalho, por exemplo, afastamento das mães que trabalham em ambientes insalubres. O quanto tempo ela vai estar afastada daquele emprego insalubre e, de repente, num ambiente administrativo ou num teletrabalho? Gente, vai ser muito pouco tempo. O quanto ela pode contribuir, o custo-benefício, né? Muito grande, né? O custo é muito baixo para o benefício que a gente atinge. Então, tem que se pensar nisso. É que, às vezes, não é tão palpável o benefício, né? Tá? Porque vai gerar saúde, vai gerar um ser humano melhor. Sim. Isso a gente não consegue monetizar, né? Tá? Então, essa que é a maior dificuldade nesse entendimento, eu acho. Eu acho que nós somos formiguinhas, mas a gente chega lá, né? A gente, com essas ações, né? Com essas ações de vocês, com essa abertura de espaço, é que a gente pode ter possibilidade de colocar isso em discussão e que as pessoas pensem e comecem a se fortalecer em relação à importância desse aleitamento, né? Da importância desse leite materno. Tá? Então, mais uma vez, vou falar com você aí que nos assiste, né? Seja na área da medicina, na área do operador do direito, mães, maridos, né? Empresários. Qual é a sua experiência? Qual é a sua dificuldade, né? Conta para nós, nos procure, né? Vamos trocar aí essa experiência e fazer um mundo melhor aí, né? Um futuro melhor. Doutora Lucila, e quais são, o que se tem agora, assim, de planos para o Agosto Dourado? Quais são as atividades previstas? O que está se esperando aí para o Agosto Dourado, que tá aí, né? São várias ações. Em Atibaia nós vamos estar fazendo um evento no dia 1º de agosto, tá? Que acho que já vai já vai ter passado, né, no anúncio, fazendo uma orientação para o pessoal da rede básica, para tentar formar um gestor de cada área, para que se especialize só em amamentação e possa fazer a instrução de todo o seu grupo de trabalho. Tá? Para depois irem para o banco de leite para se formar na parte prática. Tá? A ideia é disseminar esse trabalho em toda a rede básica, começando por Atibaia, e depois ampliar isso para as outras redes municipais que vão estar ligadas ao banco de leite. Tá? Então, isso vai ser uma primeira ação. Né? Existem mais algumas coisas que acho que a gente deve fomentar aí, mas que vai ficar reservado para uma próxima, que eu não posso dar, como é que a gente fala? Spoiler aqui. Mas a gente já está programando algumas coisas, né, Ludmila? Sim, para Atibaia principalmente. Bom, então, já estão convidadas também, né, para que façamos aí um novo podcast, né, ou dando seguimento a esse assunto, ou outros assuntos relacionados, né? Fica até uma... Olha aí, aproveitando o espaço e sugerindo o trabalho, dando encaminhamentos. Não, mas uma sugestão muito legal, até porque, como o tema é apoio em todas as situações, a ideia é envolver grupos vulneráveis. Então, existe um grupo em São Paulo que fala bastante sobre a amamentação da mulher negra. Elas, inclusive, têm como pauta a Semana Mundial da Mulher Negra, em data separada da Semana Mundial da Amamentação, até para dar visibilidade para isso, mas também em outras situações, a própria situação de emergências, mulheres, pessoas com deficiência também. Então tem bastante, sabe? Tem bastante coisa legal para falar. Tem também a situação específica das mulheres
que estão com criança em UTI neonatal, que é uma temática bem importante da gente fomentar. Geralmente a gente trabalha isso na semana da prematuridade, no mês da prematuridade, né? Tá? Mas é um tema de apoio ao aleitamento de maneira específica, né? De mães especiais. Na verdade, eu acho que todas as mães são especiais, tá? Mas esses casos específicos vão ser trabalhados nesse mês de agosto agora, com essa parte voltada para a amamentação, tá? Bom, então vamos encerrar esse episódio. Tivemos aí uma compreensão mais profunda tanto do direito da saúde, tanto em relação ao direito do trabalho, as questões teóricas e práticas. Esperamos que esse podcast, todo o conteúdo que aqui foi passado possa contribuir e conscientizar, né? Que possa aí tocar uma empresa, uma mãe que saiba que ela tem direito. Isso já faz muita diferença, né? Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a gente já fez... a gente já conseguiu contribuir. E é isso, espero que todos tenham gostado. Agradeço novamente as nossas convidadas, foi um prazer recebê-las. E ter aí, né, dividido tanto conhecimento, recebido tanta informação que eu também confesso que eu não sabia de muita coisa. E agradeço novamente e parabéns pelo lindo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelo espaço. Só acrescentar uma coisa, a Sociedade Paulista de Pediatria vai estar fazendo um café com o professor que deve entrar deve ser gravado e vai estar aberto para a população poder usufruir dos conhecimentos do que vai ser falado lá, que é do tema da amamentação para todos esse ano da Organização Mundial de Saúde. A senhora divulga aqui para nós. Com certeza. Tá bom? Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade de poder estar falando de um assunto para nós tão empolgante, né? Tá bom? Nós que agradecemos. Eu também só tenho a agradecer por conseguir fazer mais essa articulação local aqui. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz com esse podcast. Que bom, muito obrigada.